Seria o periculum in mora, então? Hoje até nós podemos pensar que existe antecipações de tutela sem necessidade de periculum in mora, mas pelo projeto não. A tutela de urgência cautelar e a tutela de urgência satisfativa, elas necessitam obrigatoriamente do periculum in mora. A única que não precisa de periculum in mora é a tutela de evidência. Mas, pelo projeto, nós não podemos mais utilizar o periculum in mora como um critério de diferenciação da tutela cautelar e tutela satisfativa. Na verdade, o critério mesmo inserido no novo projeto, e que isso já vem sido defendido por Donaldo Amelim há muito tempo, é a satisfatividade. É isso que vai diferenciar uma tutela cautelar de uma tutela antecipatória, de urgência. Satisfatividade. E Donaldo Amelim traz uma definição de satisfatividade que eu acho espetacular. Tutela satisfativa é aquela em si bastante, exaustiva e definitiva, e que não depende de nenhum outro complemento para atender o direito material da parte. É típica tutela do processo de conhecimento, processo de execução. Não depende de nenhum outro complemento para atender os objetivos do direito material da parte. Por sua vez, tutela não satisfativa é aquela que depende de um outro complemento para atender os objetivos materiais da parte e que seria efetivamente a tutela cautelar. É certo que o Vídeo Batista, o professor Fux, o ministro Fux, defende que a satisfatividade é uma questão não normativa, mas é uma questão social e deve ser analisada no plano concreto, mas isso é uma outra discussão. E me parece que o projeto realmente adota a posição de Donaldo Amelim, quando nós observamos ali no artigo 269, e agora eu peço permissão para os senhores para ingressar nos dispositivos do projeto, para que a gente possa, então, fazer uma análise mais concreta e pontual do projeto do novo Código de Processo Civil. O artigo 269 diz, a tutela de urgência e a tutela de evidência, aqui então ela já diferencia, o projeto diferencia a tutela de urgência e a tutela de evidência, pode ser requeridas antes ou no curso do processo, portanto pode ser antecipatória. Eu não uso a expressão preparatória, porque não prepara nada, ela antecipa-se a essa tutela, a uma eventual tutela definitiva, ou ela pode ser no curso do processo. Sejam essas medidas de natureza satisfativa ou cautelar. Estão vendo? O projeto distingue entre tutela satisfativa e tutela cautelar. E no parágrafo 1º e 2º, ele define o que é uma tutela de urgência satisfativa de uma tutela de urgência cautelar. No parágrafo 1º, são medidas satisfativas que visam antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida. Ou seja, aquela que não depende de nenhum outro complemento para atender os objetivos da parte. E o parágrafo 2º, são medidas cautelares a que visam afastar os riscos e assegurar o resultado útil do processo. É a doutrina ipsiliteris de Calamandrei e de Chiovenda. O novo projeto vai buscar nos doutrinadores clássicos italianos a definição de medida cautelar. Aquela que visa garantir a eficácia do processo principal. Tutela cautelar é aquela prestada ex officio ou por provocação da parte, sem caráter satisfativo e que visa garantir a eficácia de um processo principal. Eles nunca morrem. Os clássicos nunca morrem. É certo que o substitutivo que saiu do Senado e que está na mão de vocês, tem um parágrafo 3º e um parágrafo 4º, que dizia que a tutela urgência antecipada só poderia ser prestada através de uma cautelar. Só poderia pedir uma tutela antecipada através da cautelar. A tutela de urgência satisfativa não poderia ser pedida de forma antecipatória. No apagar das luzes e na remessa desse substitutivo à Câmara, eles retiraram esses dois parágrafos, que foi inserido pelo relator no substitutivo do Senado. Para quê? Para que dê abrangência. Hoje, então, é possível pedir uma tutela antecipada de urgência satisfativa, assim como uma tutela antecipada de urgência cautelar. Isso Dinamarca já defendia quando entrou em vigor a antecipação de tutela em 94. No livro A Nova Era do Processo Civil, Dinamarca já dizia que era possível conceder uma tutela antecipada antecedente. Agora, foi inserida no projeto. Portanto, me parece que não há mais por que confundir tutela de urgência cautelar e tutela de urgência satisfativa, porque isso está previsto no artigo 269, parágrafo 1º e 2º do projeto. Claro que nós temos que fazer uma adaptação.
Quando Calamandrei e Keuvenda falava que a medida cautelar ela tem por finalidade garantir a eficácia de um outro processo, não há mais outro processo. Porque tanto a medida de urgência satisfativa quanto a medida de urgência cautelar, ela é formulada através de um pedido no mesmo processo. São pedidos distintos. Um pedido de tutela de urgência satisfativa, o cautelar, e, posteriormente, o pedido definitivo da tutela principal no mesmo processo. Não sei se a doutrina vai defender que haverá duas relações jurídicas distintas no mesmo processo ou uma só relação jurídica. Isso compete aos processualistas, como diz o professor, para ganhar um pouco mais de verbas em razão da venda de seus livros posteriormente, né? O artigo 270 do novo CPC diz, do novo CPC, me desculpe, do projeto, né, de lei, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas quando houver fundado receio de que uma das partes, antes do julgamento da lide, cause o direito de outra lesão grave de difícil reparação. É a mesma redação do artigo 700 do Código de Processo Civil italiano, assim como é a mesma redação do artigo 381 do Código de Processo Civil português. E é a mesma redação do artigo 798 do atual Código de Processo Civil em relação às medidas cautelares. Só que, vejam bem, o artigo 270, ele extingue as medidas cautelares nominadas. Não há mais medida cautelar nominada. Todas serão inominadas. Seja tutela de urgência cautelar, seja tutela de urgência satisfativa, são inominadas. Basta que haja o periculo in more fumus boniuris, o juiz poderá deferir qualquer tipo de tutela que atenda às necessidades do fumus boniuris, ou da plausibilidade de um direito. Não se fala mais em arresto, sequestro, busca e apreensão, atentado, produção. A produção antecipada de prova está, mas ela está na parte geral das provas. Assim como a homologação do penhor legal, que nunca foi cautelar, foi retirada e está lá também nos procedimentos especiais. Então o legislador corrigiu, tirou algumas medidas que não tinham natureza cautelar, hoje não são mais cautelares, e inseriu para os procedimentos especiais. Então haverá uma atipicidade de conteúdo do provimento de urgência. Haverá uma ampla discricionariedade do juiz para salvaguardar o que? A situação acautelanda ou a situação do direito material que será deferido depois na tutela, no pedido principal. Nós temos o problema do arresto hoje. Se a parte ingressa com arresto, mas não preenche os requisitos, prova literal, há uma discussão, pelo menos ainda há uma parte da doutrina, que diz que ele não pode entrar com uma medida cautelar inominada, porque falta o requisito. Se o legislador estabeleceu os requisitos específicos para a cautelar específica, não pode a parte se utilizar da cautelar inominada para tentar contornar essa delimitação do legislador. Com o novo código, isso não tem mais problema. Se eu precisar de um arresto, eu peço arresto. Pouco importa quais são os requisitos. Basta que eu demonstre o periculo in more fumus boniuris. Evidentemente que nós vamos continuar concedendo arresto, sequestro, busca e apreensão, e podemos até denominá-los assim, mas o novo código não traz mais medidas cautelares nominadas. O parágrafo 1 do artigo 270, a medida de urgência poderá ser substituída de ofício ou a requerimento de qualquer das partes pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para que o requerido, sempre que adequado e suficiente, para evitar a lesão repará-la integralmente. Isso aqui é a caução substitutiva que nós temos no artigo 805 do Código de Processo Civil. Evidentemente que aqui é uma dupla abrangência, né? Ela abrange tanto a cautelar quanto a tutela de urgência satisfativa. Tudo que se diz hoje nesses dispositivos, nós não estamos mais restritos a uma cautelar. Nós estamos falando de cautelar, tutela de urgência cautelar e de tutela de urgência satisfativa, que é a antecipatória. O 271. Na decisão conceder ou negar a tutela de urgência e a tutela de evidência, o juiz indicará de modo claro e preciso as razões de seus convencimentos. Isso é um princípio constitucional, o princípio da motivação das decisões do Poder Judiciário. E as decisões concedidas serão impugnáveis através da agravo do instrumento. Se vocês fizerem uma leitura do 273 para o primeiro, do atual código, ele vai dizer que o juiz só deve motivar a concessão de tutela antecipada quando ele conceder. Não fala quando ele negar. Claro que nós vamos interpretar esse dispositivo nos termos da Constituição Federal, o princípio da motivação das decisões judiciais, tanto quando ele nega, quanto ele concede, ele tem que ser motivado. E o novo código apenas reforça isso. E justamente porque nós estamos tratando de tutelas de urgência, há uma alta periculosidade
seja na concessão, ou seja quando se nega uma tutela de urgência. Razão pela qual a preocupação da motivação será muito importante. Só que nós temos que verificar o seguinte, que se nós estivermos diante de uma cautelar de cognição sumária ou de uma tutela de urgência satisfativa de cognição sumária, a motivação deve ficar restrita a uma cognição sumária e não uma cognição exauriente. O artigo 272, parágrafo único, nas ações e nos recursos pendentes no tribunal, perante esse será a medida requerida. Temos a mesma regra no atual livro 3 do Código de Processo Civil. Quer dizer, as medidas cautelares são propostas se a ação ou for originária no tribunal ou estiver em grau de recurso, o processo principal será proposta imediatamente no tribunal, perante o relator competente. O artigo 272, isso abrange tanto a cautelar quanto a antecipação de tutela. Só que o CPC, aqui não há exceção. Qualquer medida de urgência, antecipação satisfativa ou cautelar, processo originário no tribunal ou em grau de recurso, competência do tribunal. Só que o CPC atual, nas medidas cautelares, abre duas exceções. O senhor sabia me dizer quais são essas duas exceções? Salvo professores de processo cautelar, né? Uma são os alimentos provisionais. Que mesmo que seja o processo principal do tribunal, os alimentos provisionais devem ser requeridos do juiz de primeiro grau. E outra é a medida cautelar de atentado. Que mesmo que o processo esteja em segundo grau, ela deve ser requerida em primeiro grau. O que eu sinto que o projeto não tratou é de um hiato, que é a grande dificuldade que nós temos hoje, né, doutor Benteado? Que é aquele momento em que está no prazo de recurso. Está no malote. Como bem colocou, está no malote. E tem um aspecto, pelo novo código não haverá, me parece, salvo engano, juízo de admissibilidade de recurso de primeiro grau. Tudo será feito no segundo grau. Então, veja bem, esse ato não foi tratado. Então, volte e meia, o tribunal manda para o primeiro grau diz, não, já cumpri, o juiz prolatando a sentença, cumpre a sua função jurisdicional. Né? Sobe para cima, diz, mas não tem processo, não tem nem recurso, está em prazo de recurso. Deveria o código tratar. Evidentemente que a melhor solução é juiz de primeiro grau, não há dúvida, né? Não há nem recurso, mesmo que ele já tenha cumprido a função jurisdicional. A forma de cumprimento das tutelas satisfativas de urgência ou tutela cautelar de urgência é estabelecida pelo artigo 273 do projeto. A efetivação da medida observará, no que couber, o parâmetro operativo do cumprimento de sentença definitivo ou provisório no que couber. No projeto original, quando foi encaminhado ao Senado, ele não falava nos parâmetros operativos do cumprimento de sentença definitiva ou provisória, ele falava em execução provisória. O cumprimento das medidas de urgência será de acordo com a execução provisória. Só que é o seguinte, não há execução quando se concede medidas de urgência, seja ela satisfativa, seja ela cautelar. Há, sim, efetivação. O CPC, no livro 3, volte e meia ele fala em execução da medida cautelar, volte e meia ele fala em efetivação. Há um equívoco, não há execução. E o novo projeto corrige isso. O juiz deverá estabelecer mero parâmetro operativo das formas de cumprimento de sentença, seja definitivo ou provisório. Ele não vai abrir um processo de execução, ou um cumprimento de sentença, ou um cumprimento de decisão antecipatória. Ele vai utilizar, sim, para a efetivação dessas medidas, de qualquer parâmetro que esteja definido no livro próprio, no título próprio do novo projeto, referente ao cumprimento das sentenças definitivas ou provisórias. Isso dará muito mais desenvolvimento ao magistrado, tudo isso buscando a efetividade da tutela jurisdicional. É claro que não chega a ser, ainda, por razão constitucional, um contempt of court do sistema anglo-saxão. Né? Não há prisão pelo descumprimento de uma determinação judicial. Mas já há um parâmetro importante, uma discricionariedade maior, discricionariedade no bom sentido, visando a efetividade da tutela jurisdicional para o cumprimento dessas decisões.